Bem, queridos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus e meditarmos juntos em uma passagem bíblica que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E quero compartilhar com esse texto que diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. 34. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique curada e fique livre, melhor, do seu sofrimento. Graças a Deus. Meus queridos e meus amados, aqui em Rápidas Palavras, queremos meditar com os irmãos nesse texto que fala dessa mulher conhecida como mulher do fluxo de sangue. Na verdade, essa mulher teve uma grande experiência, teve algo sobrenatural da parte de Deus para a sua vida. Ela que estava gastando tudo quanto tinha, com médicos e com todas as condições que assim ela poderia ter, mas não conseguiu nada sobre sua saúde, indo, como diz a Bíblia, cada dia pior. E a experiência dessa mulher foi uma experiência sobrenatural. E nós podemos dividir essa experiência em 3 momentos. O primeiro momento foi o momento do seu sofrimento. O sofrimento dessa mulher foi terrível, porque ela estava debaixo da lei, que dizia que uma mulher com fluxo não poderia tocar em nada, ter afeição com ninguém. Estava marginalizada simplesmente pela formalidade religiosa. E os irmãos bem sabem que a vida da carne está no sangue. Por 12 anos, essa mulher perdia sangue, mas não desistiu. A mulher, sem nome, marcada pelo sofrimento, que era de maneira dupla. O sofrimento dessa mulher era de maneira dupla.
Ela sofria tanto na alma, na parte emocional, como também sofria no corpo, com a doença na carne. A hemorragia por si só roubou dessa mulher a sua liberdade. Ela não podia se relacionar, como já disse, tocar em nada, não podia nem entrar no templo, não podia trabalhar. Uma coisa é certa, já que o seu sofrimento também se deu na alma, o sofrimento em si, ele gera solidão. Nós muitas vezes passamos por situações que pensamos que estamos só, os amigos deixam, as coisas não acontecem como nós queremos, como nós projetamos, o desejo em si não é alcançado pelo próprio esforço. Então isso vai minando nossas forças, como também minou as forças dessa mulher, que já não tinha mais o que fazer. Nesse momento, aparece um mensageiro, alguém para falar de Jesus para essa mulher, porque no segundo ponto dessa experiência, a primeira é o seu sofrimento, e nós apenas pincelamos algumas coisas. O segundo momento é o momento da esperança, quando essa mulher é evangelizada por alguém. A Bíblia não registra quem é a pessoa, mas essa mulher recebe uma palavra, recebe encorajamento, porque diz a Bíblia que quando ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, a esperança surge, brota. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A esperança foi gerada no coração dessa mulher pela fé em Jesus, a ponto dela, em sua decisão, quebrar a formalidade de uma imposição religiosa. Ela estava sob a lei, que assim dizia que ela não podia tocar em nada, em ninguém, viver marginalizada o resto da sua vida, por conta da sua doença e do seu sofrimento. Mas a sua decisão pela fé, quando recebeu a mensagem de Cristo, não apenas o nome de Jesus, mas quem falou a essa mulher, creio, que contou a ela os feitos de Cristo, seus milagres, o poder, todos que foram libertos, curados, salvos, o que o Senhor fez. E isso trouxe uma determinação de fé no coração dessa mulher, de forma poderosa, a ponto dela quebrar uma formalidade imposta de forma religiosa. Há momentos que você precisa, e eu também, tomarmos posições para que Deus possa agir. Não podemos apenas observar, mas tomar ações, agir, orar, buscar, crer e também fazer com que os feitos de Deus se manifestem em nossa vida, se manifestem em nossa família. Deus quer curar, Deus quer salvar, Deus quer te ajudar, Deus tem socorro pronto, Deus é fiel, Deus é Senhor no céu e na terra. E nós, que estamos vivendo um momento tão crítico nesse país, temos em Deus o socorro, temos em Deus a graça, porque Pedro diz que o nosso Deus é Deus de toda graça. Então, temos a graça para suportar a dor, a graça de Deus. Temos a graça de Deus para cantar na dor. Não é para poucos, não é para apenas irmãos. Quem acha que vai acontecer?
mas é para aquele que crê e que realmente vive na presença de Deus e sabe que a graça lhe dá a condição até mesmo de cantar na dor, de suportar o sofrimento, e a graça também te impulsiona a tomar algumas atitudes. E essa mulher tomou essa atitude que surgiu no seu coração depois que foi tomada pela fé. Veja bem, meus irmãos, ela quebra essa informalidade e veja que a esperança que essa mulher surgiu em seu coração através da palavra simplesmente renovou a sua vida, encorajou a mulher a buscar a Cristo, mesmo sob a maldição da lei, mesmo tendo medo de ser rechaçada no meio das pessoas. E o terceiro ponto, porque o primeiro é o sofrimento dela, a dor, a prova, a luta, gastando tudo quanto tinha, com todos os poderes da terra, através da medicina, e nada conseguiu. Mas ouvindo falar de Jesus, Jesus sendo ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, continua falando aos nossos corações. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e em seu coração brota a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, irmãos, em um terceiro ponto, vem o resultado de sua ação, o resultado de crer que Jesus é capaz, crer que Jesus pode solucionar, que Jesus pode agir, que Jesus pode fazer o milagre e o sobrenatural acontecer. Esta mulher, no contexto de sua história, precisava agora ser vista por todos, não mais como uma mulher derrotada, como uma mulher com hemorragia, como uma mulher que se perdeu ou morreu porque passou a viver no sofrimento e se deixou vencer por isto. Essa mulher não poderia ser mais vista como uma mulher da dor, do sofrimento, mas uma mulher simplesmente que conseguiu mudar a sua história com apenas um toque. Um toque, ela consegue, por fé, mudar a sua história, mudar a sua condição, mudar simplesmente a trajetória do seu futuro. Ela consegue, com um toque em Jesus, mudar a sua condição física, a sua condição de alma, do emocional. Essa mulher foi curada também duplamente. Ela sofria duplamente, mas foi curada duplamente, na alma e no corpo. O resultado diz a Bíblia que Jesus faz uma pergunta quando essa mulher toca na ponta do seu manto. Ele para no meio do povo e pergunta, como diz o texto, quem tocou em meu manto? E os discípulos ficaram surpresos com essa pergunta, porque era uma aglomeração de pessoas e todo mundo apertava Jesus. E ele para e faz essa pergunta: quem tocou no meu manto ou quem me tocou? Essa expressão de Jesus, ela é libertadora para essa mulher. Ela é curadora, essa expressão de Jesus. Quem me tocou? Porque Jesus, fazendo essa pergunta, ele encoraja a mulher a se manifestar no meio do povo. Ela que tinha o problema hemorrágico e quando tocou na orla de Jesus, imediatamente foi curada. Mas sobre ela estava o peso da religiosidade, da lei. E certamente ela estava com medo, como diz a Bíblia, tremendo de medo. Se aproximou de Jesus e disse que foi ela que havia tocado.
E diz o texto que ela contou a Jesus a sua história. No meio de judeus radicais na lei de Moisés, essa mulher tem coragem de abrir a boca e dizer que tinha um problema de fluxo de sangue na presença de todos. O que Jesus queria extrair dessa mulher era que ela colocasse para fora toda a sua dor. Isso é libertador, é o emocional já começando a mudar no trabalhar de Jesus. Ele espera que você conte a sua história, ele espera que você abra a boca, ele espera que você converse com ele. Ele não quer que você fique apenas na omissão dos seus próprios sentimentos. Se está doendo, conte para ele. Se está sofrendo, conte para ele, busque a ele. Se o negócio está feio, diga para ele. O Senhor apenas espera, ele está parado no meio do povo esperando a manifestação dessa mulher, porque a partir daquilo que eu expresso na presença de Jesus, ele vai ministrar sobre a minha vida. Quando eu abro a boca para dizer alguma coisa em oração, conversando com o Senhor, ele vai ministrar o que eu expressei conforme a medida da minha fé e da sua fé. Foi libertador, esse foi o resultado. A cura do corpo e a cura da alma. A ministração de Jesus, quando ela conta a história, ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha aí a paz. Já chegou na alma. Vai em paz. Acabou o sofrimento. Vai em paz, diz a Bíblia. Tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus livrou a mulher do sofrimento e trouxe a ela a paz que ela tanto esperava, a paz que veio da cura, a paz que veio da bênção, do milagre do Senhor. Espere, creia, expresse, conte, abra seu coração, porque Jesus disse a essa mulher: a tua fé te curou. O resultado, meu irmão, foi uma grande vitória. O resultado da coragem, da decisão de uma mulher desvalida, já quase à morte, já quase caída. Mas Jesus é o mesmo que estende a mão para aquele que o procura. Jesus é o mesmo que ajuda aquele que vem até ele. Em nome de Jesus, receba essa palavra simples, rápida, mas que o Senhor te ajude em continuidade. Que o Senhor continue falando a você, à igreja, aos seus corações, porque Ele é o mesmo. Essa mulher saiu do sofrimento, brotou esperança e teve um resultado espetacular. É isso que Jesus quer fazer conosco, com você, com a igreja, no meio desta crise de saúde que nós estamos vivendo. Deus ainda enche o céu e enche a terra com a sua glória. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém.